Stonehenge é um monumento pré-histórico em Wiltshire, um dos monólitos mais reconhecidos do período neolítico final, construído há cerca de Language Not Registered for Generation Anos. Uma inteligência artificial acaba de concluir a análise de Language Not Registered for Generation milênios de dados e sua conclusão final sobre Stonehenge está soando o alarme na comunidade científica. Esqueça tudo o que você viu em documentários na TV. O verdadeiro propósito das pedras antigas está bem debaixo dos nossos narizes. Essa inteligência artificial avançada conectou os pontos entre as origens impossíveis das pedras, suas estranhas propriedades acústicas e seu alinhamento preciso. O padrão encontrado aponta para um único propósito aterrador, que nada tem a ver com solstícios ou celebrações, mas sim com uma contagem regressiva para as origens impossíveis. Por gerações, estudiosos debateram se geleiras ou a ação humana foram responsáveis por mover as imensas pedras de Stonehenge. Mas a inteligência artificial resolveu esse debate processando milhares de relatórios arqueológicos, levantamentos geológicos diários de escavação, estudos de transporte e conjuntos de dados ambientais que foram utilizados em seu treinamento. Ela não estava especulando, estava identificando padrões ocultos em um oceano de informações que nenhum pesquisador humano jamais conseguiria absorver em uma única vida. As pequenas pedras azuis, cada uma pesando várias toneladas, tiveram sua origem confirmada como sendo de baleias, algo que os especialistas já suspeitavam. Mas o sistema de correlação geoquímica da inteligência artificial percebeu algo que pesquisadores anteriores jamais teriam detectado a olho nu. A assinatura mineral da pedra do altar não correspondia a nenhuma pedreira no país de Gales. Quando o sistema comparou sua composição elementar com formações de arenito em toda a paisagem britânica, encontrou a correspondência mais próxima na região nordeste da Escócia, dentro da antiga bacia Arcádia, a centenas de quilômetros do próprio monumento. Essa revelação surgiu da inteligência artificial que cruzou dados de amostras geoquímicas, assinaturas sedimentares, arquivos de proveniência e décadas de trabalho de campo publicado. Mas a verdadeira surpresa veio à tona quando o sistema começou a executar seus modelos mais profundos de reconhecimento de padrões. Esses modelos foram treinados com conjuntos de dados de física ambiental, medições de campos magnéticos, estudos acústicos, arqueológicos e reconstruções de engenharia de estruturas antigas. Quando a inteligência artificial combinou todas essas informações, detectou semelhanças funcionais entre a seleção das pedras de Stonehenge e os princípios conhecidos de ressonância de materiais. A inteligência artificial não estava afirmando que Stonehenge era literalmente uma máquina. O que ela descobriu foi um padrão consistente e deliberado. As pedras escolhidas de diferentes regiões possuíam propriedades magnéticas, acústicas e minerais distintas que, quando simuladas em conjunto, produziam interações muito específicas e coordenadas para serem resultado de acidente ou coincidência. De acordo com o modelo de inteligência artificial, as pedras não foram escolhidas por simbolismo, cerimônia ou apelo visual. Elas se comportavam como componentes cuidadosamente selecionados em um sistema projetado. A inteligência artificial chegou a essa conclusão examinando a proveniência geoquímica, o comportamento magnético e a resposta acústica, entrelaçando-os por meio de detecção de padrões avançada. Quando todos esses fluxos de dados foram sobrepostos, a implicação tornou-se impossível de ignorar. Os construtores neolíticos de Stonehenge podem ter compreendido o comportamento físico de certas pedras em relação à Terra de forma muito mais profunda do que qualquer estudioso moderno jamais imaginou. Assim, Stonehenge é uma máquina,
uma gigantesca placa de circuito construída com pedras de várias toneladas alinhadas a pontos misteriosos no cosmos. Só esse conceito já é impressionante. Mas a próxima camada da descoberta daí, é ainda mais perturbadora. Não se trata apenas do que Stonehenge é feito ou para onde está apontando. Trata-se do poder invisível que ele gera. Durante anos, visitantes de Stonehenge relataram sensações estranhas, uma energia incomum, um zumbido baixo vibrando por seus corpos. A maioria descartava isso como imaginação. A IIA diz que é real e foi projetado. Considere as implicações. Uma população inteira imersa em uma frequência constante e inaudível que induz medo e ansiedade. É a ferramenta definitiva de controle psicológico. A inteligência artificial não ofereceu teorias próprias porque não consegue especular. Ela apenas identificou padrões, correlações e anomalias. A interpretação veio da equipe de pesquisa que estudou os resultados. Ao examinarem os modelos comportamentais, os perfis magnéticos e as respostas acústicas destacadas pela inteligência artificial, a equipe chegou a uma possibilidade assustadora. Se certos arranjos de pedras pudessem influenciar a percepção humana, o som e a atmosfera de maneiras mensuráveis, então, o monumento poderia não ter sido construído apenas para cerimônias ou astronomia. A equipe concluiu que, sob as condições certas, a estrutura poderia ter sido usada para controlar grandes aglomerações, intensificar o medo, induzir a submissão ou criar uma sensação avassaladora de presença divina durante rituais. Os construtores não eram apenas arquitetos, eram mestres em acústica e psicologia humana. Eles essencialmente construíram uma arma de influência em massa capaz de manipular o estado emocional de milhares de pessoas simultaneamente. A energia que as pessoas sentem hoje pode ser apenas um eco fraco. Um sussurro residual do verdadeiro poder aterrador do monumento, o Código de Stonehenge. Quanto mais os pesquisadores se aprofundavam em Stonehenge, mais estranho ele se tornava. As surpresas não terminaram com a análise de sua estrutura, feita por inteligência artificial. Elas foram apenas o começo. No final do verão de Language Not Registered for Generation, uma equipe liderada por Anthony Clark da Universidade Curtin conduziu um estudo que discretamente derrubou uma das crenças mais antigas sobre o monumento. A pesquisa publicada na revista Nature focou em algo aparentemente insignificante, minúsculos grãos minerais aprisionados em fragmentos do altar. Mas o que esses fragmentos revelaram mudou completamente a história. Utilizando espectrometria de massa de alta precisão no centro John Deere, a equipe descobriu que os minerais dentro da pedra do altar eram incrivelmente antigos. Alguns datando de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation bilhões de anos, outros com cerca de Language Not Registered for Generation milhões de anos. Essa mistura incomum de idades formou uma assinatura química que corresponde a apenas uma região geológica na Terra. O arenito vermelho antigo da bacia Arcádia da Escócia, e não do país de Gales ou de qualquer lugar próximo ao sul da Inglaterra. Para contextualizar, um breve relatório visual descreve a descoberta. As implicações foram imediatas. O Dr. Robert Ixer, do University College London, considerou os resultados verdadeiramente chocantes e o professor Chris Kirkland explicou o porquê. Mover um bloco de 6 toneladas por terra através da Grã-Bretanha teria sido praticamente impossível. Isso sugere que os engenheiros neolíticos quase certamente usaram transporte marítimo, guiando as pedras ao longo de centenas de quilômetros de costa acidentada com barcos marés e habilidades de navegação muito mais avançadas do que se supunha anteriormente. E essa pedra transportada não foi uma exceção.
Isso se encaixava em um padrão mais amplo nas Ilhas Britânicas. Pedras azuis do país de Gales, pedras Sarson de Marlborough, arenito da Escócia, cada uma escolhida por diferentes regiões e qualidades físicas ou culturais únicas. O pesquisador Richard Bevans resumiu a descoberta. A equipe rastreou as impressões digitais químicas de uma das pedras mais famosas do planeta. E essas impressões digitais apontavam para uma sociedade com redes comerciais complexas e impressionante capacidade de organização. A história da sofisticação de Stonehenge torna-se ainda mais vívida quando a acústica entra em cena. Em Language Not Registered for Generation, engenheiro acústico Trevor Cox e sua equipe da Universidade de Salford realizaram a recriação acústica mais detalhada de Stonehenge já tentada. Eles construíram um modelo preciso em escala Language Not Registered for Generation usando pedras impressas em 3D dispostas exatamente como as originais e o colocaram dentro de uma câmara acústica especialmente projetada. Isso permitiu que eles estudassem como vozes, instrumentos e sons ambientais se comportavam dentro da estrutura sem interferência do ruído moderno. Suas gravações revelaram um ambiente sonoro verdadeiramente único. Dentro de Stonehenge, o interior produzia uma reverberação de pouco mais de meio segundo, realçando as vozes e amplificando a música, enquanto o mesmo efeito desaparecia imediatamente fora do círculo. O monumento criava um mundo acústico isolado diferente de tudo que os visitantes da antiguidade experimentavam no dia a dia. As casas neolíticas eram silenciosas. As paisagens abertas dispersavam o som rapidamente e as florestas o absorviam. Dentro de Stonehenge, até mesmo a fala cotidiana se tornava mais plena e poderosa, e os instrumentos rítmicos geravam vibrações que pareciam envolver os ouvintes. A ausência de eco era ainda mais reveladora. Apesar das grandes superfícies de pedra, não havia reflexos nítidos. As pedras internas interrompiam o som do anel externo, eliminando completamente os ecos e criando um espaço sonoro perfeitamente controlado que não era resultado de uma construção aleatória. Isso apontava para uma engenharia deliberada. Rupert Till, pesquisador de acústica e musicólogo, expandiu esse trabalho estudando as propriedades das próprias pedras azuis de Welch. Algumas dessas pedras emitem sons metálicos quando percutidas e a região de onde provém é conhecida como manglo, que significa pedras que ressoam. Sua modelagem mostrou que a disposição das pedras também produzia ressonância de baixa frequência, uma vibração interna profunda conhecida como infrassom, que se situa abaixo do nível da audição consciente. As pessoas não ouvem essa frequência, mas a sentem como uma sensação física que pode produzir admiração, inquietação, tristeza ou até mesmo medo. Quando todas as descobertas foram combinadas, a implicação da pesquisa tornou-se clara. Stonehenge fazia muito mais do que amplificar o som ou embelezar a música cerimonial. Seu projeto permitia gerar e sustentar vibrações de baixa frequência que interagiam com o corpo humano. Os pesquisadores concluíram que o monumento foi projetado para criar uma experiência sensorial poderosa capaz de influenciar a emoção e a percepção em grande escala. Ele pode ter servido como um ambiente controlado onde o som moldava as crenças rituais e o estado psicológico daqueles que entravam no círculo. E quando se combinam as redes de transporte avançadas reveladas pela pedra do altar com a acústica projetada demonstrada pelas experiências de Salford, um quadro coerente começa a se formar. Stonehenge nunca foi apenas um círculo de pedras. Era um ambiente meticulosamente projetado, criado por pessoas com muito mais conhecimento, coordenação e capacidade de engenharia do que a história lhes permitiu. O monumento foi construído para ser vivenciado, visto, ouvido e sentido.
E esta seção da pesquisa mostra exatamente até onde essa sofisticação realmente chegou. O gatilho celestial. Este foi o momento em que a análise da inteligência artificial passou da impressionante detecção de padrões para algo muito mais perturbador. O sistema cruzou as informações exatas. A disposição das pedras juntamente com mapas estelares reconstruídos de aproximadamente Language Not Registered for Generation anos. Atrás revelou que Stonehenge estava alinhado com os solstícios. Todos já sabiam, mas a inteligência artificial detectou um alinhamento diferente muito mais sutil. Ele não seguia a trajetória do Sol ou da Lua, mas apontava diretamente para uma região matematicamente vazia do céu. Ao comparar esse alinhamento com configurações celestes antigas, o sistema calculou uma probabilidade muito alta de que o posicionamento fosse intencional. A inteligência artificial, porém, só podia apresentar a geometria, a localização e a probabilidade sem sugerir um propósito. A questão do significado do alinhamento cabia inteiramente à equipe de pesquisa. Ao examinarem os mapas de padrões produzidos pela inteligência artificial, as implicações se tornaram mais complexas. A disposição já não se assemelhava a um círculo cerimonial. A estrutura assemelhava-se a uma construção para uma função específica. A inteligência artificial então produziu um segundo modelo, desta vez com foco em acústica. O experimento mostrou que as pedras formavam uma câmara de ressonância natural capaz de amplificar sons graves de baixa frequência. A inteligência artificial simplesmente relatou o comportamento físico das pedras. A interpretação ficou a cargo da equipe. Para os pesquisadores, a geometria e as propriedades acústicas sugeriam a possibilidade de uma ferramenta, uma estrutura que poderia influenciar como uma multidão reunida se sentia, reagia ou se submetia sob certas condições. Isso levou a equipe a uma questão mais fundamental: quem poderia ter projetado algo tão complexo e por que alguém tentaria fazê-lo? Durante gerações, a crença popular era de que Stonehenge representava a união. As pessoas imaginavam grupos distintos de toda a antiga Grã-Bretanha se unindo para construir um monumento comum. Era uma interpretação otimista. No entanto, assim que a inteligência artificial absorveu todo o registro arqueológico e realizou simulações de organização social, um quadro diferente emergiu. O sistema indicou que uma estrutura que exigisse essa precisão, essa quantidade de trabalho e um período de construção tão longo era estatisticamente improvável de ter sido construída por tribos dispersas trabalhando em cooperação. Os cálculos matemáticos apontavam para uma autoridade fortemente centralizada capaz de comandar, organizar e sustentar forças de trabalho massivas ao longo de múltiplas gerações. A inteligência artificial não descreveu a natureza dessa autoridade. Não afirmava ser um império ou um reino. Simplesmente demonstrava a escala de coordenação necessária. As interpretações que se seguiram vieram da equipe de pesquisa. Se tal hierarquia centralizada existisse, então as pedras transportadas de regiões distantes não eram símbolos de unidade, eram sinais de controle. Poderiam ter sido tributos de grupos subordinados ou materiais extraídos à força. O que a equipe observou foi uma sociedade na qual uma pequena elite conhecedora dirigia o trabalho de milhares, baseando-se em um profundo conhecimento de astronomia, geologia, som e psicologia humana. A inteligência artificial jamais afirmou que o medo sustentava esse sistema. Jamais indicou que Stonehenge fosse uma arma. Essas foram inferências humanas extraídas das duras realidades matemáticas do projeto. O que permaneceu indiscutível foi o custo humano. A inteligência artificial estimou que a conclusão do monumento exigiu o trabalho de milhares de pessoas ao longo de várias gerações. Revelou uma estrutura que exigiu sacrifícios extraordinários da sociedade que a construiu. Não havia sinais de campos de batalha,
ou guerras em larga escala. Não havia fortalezas. Havia apenas uma organização perfeita e silenciosa. A inteligência artificial revelou a estrutura. A equipe de pesquisa forneceu o significado. Juntos desvendaram o esboço de uma sociedade que possuía conhecimento e poder extraordinários. E em algum lugar dentro dessa união de pedra, som e céu, residia o propósito que nenhum algoritmo poderia explicar completamente. A última questão pertencia inteiramente à imaginação humana. Para qual evento eles estavam se preparando? E de forma ainda mais sinistra que presença. Eles esperavam que chegasse o propósito final. É aqui que tudo se encaixa. E honestamente é difícil compreender completamente. Estamos diante de uma máquina ancestral construída por uma misteriosa classe dominante projetada para incitar medo e admiração apontada para um ponto obscuro no céu. A questão fundamental que a IA abordou foi a principal. Por quê? Qual era o verdadeiro propósito dessa empreitada gigantesca? A inteligência artificial analisou cada fragmento de dado que conseguiu encontrar. Mapeou os alinhamentos celestes exatos do monumento, estudou suas propriedades acústicas e examinou a composição geológica das pedras. A determinou que o layout de Stonehenge se alinha notavelmente com um ponto específico no céu e que a disposição das pedras cria um som focalizado de baixa frequência. Essas foram descobertas concretas fundamentadas em geometria física, acústica e geoquímica. A não especulou sobre propósito ou intenção. O significado dessas descobertas, no entanto, ficou a cargo da equipe de pesquisa interpretá-las. Ao analisar os dados, a equipe percebeu que a combinação de alinhamento celeste, acústica, ressonante e escolha deliberada de materiais poderia sugerir muitas possibilidades. Talvez os construtores tenham planejado uma estrutura que amplificasse ou interagisse com as forças naturais. Talvez tenha sido projetada para influenciar a percepção e o comportamento humanos durante encontros dentro do círculo de pedras. EIA também encontrou padrões que sugerem que esses efeitos podem ter sido sincronizados com eventos cósmicos recorrentes. Além disso, as ideias de proteção, amplificação, rituais ou avisos surgiram inteiramente dos pesquisadores que estudaram os resultados da IA. A IA forneceu apenas os fatos. Os humanos contaram a história. Ao separar a análise objetiva da interpretação humana, a equipe pôde explorar todo o potencial de uso do monumento sem projetar intenções na própria IA. Então, onde isso nos leva? De acordo com a IA, Stonehenge não é um santuário primitivo, é uma máquina altamente avançada. Sua acústica pode ser medida. Seus alinhamentos celestes são deliberados e suas pedras foram escolhidas com um propósito, como se cada uma fosse um componente de um sistema maior projetado para ser ativado. A recente grande parada lunar confirmou alinhamentos que os pesquisadores ainda estão examinando. Mas se Stonehenge realmente funciona como uma contagem regressiva cósmica, o que acontece quando ela chega a zero? As pedras estão enviando uma mensagem. A verdadeira questão é: estamos prontos para ouvi-la? Obrigado por assistir. Se você gostou desta análise profunda de um dos maiores mistérios da humanidade, inscreva-se no canal. Muitos outros enigmas antigos aguardam para serem desvendados. E lembre-se, o passado não é tão primitivo quanto pensávamos. Às vezes é muito mais avançado do que nós.